Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência às nossas aulas de patologia geral. Lembrando que estamos no finalzinho já do ano, então vão ser apenas agora as duas últimas aulas. Estou com o coração apertado, né, de deixar vocês, porque acho que a maioria já sabe, né, que ano que vem eu não retorno, né, eu estarei de licença. Então, vai ser outra professora que a gente ainda não sabe que vai assumir a disciplina, tá? Nossos conteúdos agora, os últimos conteúdos que eu vou ministrar para vocês é a questão da imunologia, tá? Então, a imunopatologia, vamos dar uma sequência. Hoje a aula é mais de físio, tá? Então, desculpe, às vezes, se eu chover numa molhada, né? Algumas coisas talvez vocês já viram, com outros professores, né, até mesmo comigo no passado, na fisiologia humana, mas é necessário a gente recordar para passar para a patologia, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês, só um minutinho. Vamos lá. Então, são dois conjuntos de slide, né, hoje nós vamos falar a parte 1, que são as noções mesmo gerais da patologia, e depois a parte 2, tá? Então, para brincar um pouquinho com vocês, eu gosto bastante desse meme, né, que quando eu penso na matéria acumulada, eu durmo. Para a gente não fazer isso, porque tá chegando o final do ano, né, gente? Quer dizer, tá chegando não, já estamos em dezembro, né? Mas pensando que tem muita matéria, né? Tem muito acúmulo. Vocês não vão ter trabalho agora de patologia, até porque não vai ter tempo hábil de eu corrigir, né? Mas nós finalizamos o primeiro semestre e aí logo ano que vem talvez a próxima professora já peça trabalho sobre esse conteúdo. Então não deixe a matéria acumular, tá bom? Então vamos pensar, né? Quando a gente fala de imunologia, acho que a maioria das pessoas, né, inclusive pessoas extremamente estudadas na área de fisiologia, por exemplo, acham um conteúdo muito complicado, né? Entretanto, a imunologia, ela tem toda a relação com a inflamação, que foi o nosso último conteúdo, tem relação com os órgãos linfóides, tem relação com o sistema hematopoético, ela tem relação com um monte de questões, muitas questões, né? Nesse sentido, eu trouxe um estudo de caso aqui para vocês, para a gente desvendar a relação da imunologia, né? Então, é um paciente de 2 anos de idade, né, uma criança, que chega ao pronto atendimento com sudorese intensa, dispneia, né, dificuldade de respirar, e tosse seguida de catarro com coloração amarela esverdeado. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Na avaliação nutricional, ele apresenta-se gravemente desnutrido. A mãe, né, que é a acompanhante dele, relata que a criança possui asma alérgica e que ao brincar com um gato começou a exacerbação dos sintomas, né? E aí vem umas questões importantes, né? Então, vocês estão no segundo ano, vocês não estão vendo patologia da nutrição, por exemplo, mas aí vem o que é asma, né? Então, como que se dá essa exacerbação para se tornar alergia? E como que se dá a reação do organismo, né? A partir disso, a gente tem que, para desencadear uma alergia, você precisa que o sistema imunitário ele reconheça aquele patógeno ou aquele corpo estranho como alérgeno, tá? Então já vamos nos familiarizando com alguns termos. Os alérgenos, eles vão ser reconhecidos pelas nossas células chamadas mastócitos, né? Até a famigerada mastócito, porque nós falamos lá na inflamação sobre os mastócitos, né? Os mastócitos, eles vão liberar uma proteína chamada histamina. Guardem esse nome, na próxima aula nós vamos falar tanto de histamina, que vocês vão ficar carecas e ficar só histamina, né? E, além da histamina, nós vamos ter outras liberações, como as da reação inflamatória, né? Leucotrienos, interleucinas, prostaglandinas. E após isso, nós vamos ter broncoespasmo, né, que é justamente uma das exacerbações da alergia, né? Aquele sistema, ele fica instável de tal maneira que ele faz espasmos, tá? Nós vamos ter a infiltração das células inflamatórias, a liberação de citocinas, interleucinas e mediadores inflamatórios. Isso nós já vimos na aula passada. Quem perdeu, volta lá e dá uma olhada melhor, né? A limitação do fluxo de ar e o aumento da reatividade das vias, né? Com isso, a inflamação, né, que é a asma, caracterizada por edema, lesão epitelial, né, lesão do tecido pulmonar, e ainda o comprometimento da função mucociliar.
tá? Isso é fisiopatologia da asma, né? Então é um conteúdo que vocês veem lá no terceiro ano, nas doenças pulmonares, tá? O que acontece quando a pessoa está alérgica, né? Quando ela está com uma crise de alergia? Todo esse alvéolo, a traqueia, né, aqui no caso, ela é comprometida, associada ao muco, tá? Então, esse muco, ele vai ser colocado, vamos dizer assim, ele vai ser exacerbado na extensão toda da traqueia. Por isso que a pessoa fica com dificuldade de respirar, porque aqui, teoricamente, deveria ter ar e, na verdade, está tendo muco, tá? E aí, quando a gente fala de, né, voltando à questão da asma, nós temos as fases da asma, que são as liberações, especialmente de histamina, tá? Então, se há controle, que é o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios em formato de bombinha, elas vão fazer com que essa histamina seja liberada mais para frente, não seja tão exacerbada. Tá? Então, quem faz a sintomatologia característica é a histamina, tá? Esse processo, só para vocês se familiarizarem, na outra aula a gente volta a falar, se chama hipersensibilidade, né? Então, alergia, tá? É popularmente conhecido como alergia, né? Na patologia, na medicina, a gente chama de hipersensibilidade, tá? E associado a isso, nós também temos as moléculas, né, as células do nosso sistema imunitário, especialmente as células brancas do nosso sistema imunitário, né, liberação de leucócitos, por exemplo, que vão fazer a exacerbação dos sintomas, tá? Então, esse paciente, ele vai passar muito mal e ele precisa de um anti-inflamatório que haja rapidamente, né? No caso, a bombinha seria uma alternativa, tá? O fluxo de ar também, ele é debilitado, uma vez que nós temos uma permeabilidade de membrana não seletiva, né, porque a membrana é semisseletiva, a gente sabe disso, e aí nós vamos ter a exacerbação, o oxigênio, ele não vai fazer o seu papel no alvéolo, né, de troca de gás, e o dióxido de carbono, ele fica imerso ali na superfície da célula. Muito bem, na superfície não, desculpe gente, na periferia, né, na periferia da célula. Muito bem, gente. Quando a gente fala de imunologia, a gente lembra desse carinha aqui, tá? Então, se vocês não conhecem, apresento vocês o Sir Edward Jenner, né? Que lá no século XVIII, ele era um curioso, né? Na verdade, ele não tinha entrado ainda na faculdade de medicina, ele foi um médico muito premiado, vocês já vão entender por que ele foi premiado. Ele viveu a epidemia de varíola, né? A varíola foi uma doença que, para ela ser erradicada, foram mais de 400 anos, né? Então, era uma doença extremamente mortal, né? Então, tinha uma mortalidade muito alta. E o Sir Edward Jenner, ele viu que a varíola, ela caracterizava-se pela questão bovina, né? Então, as vacas e bois tinham varíola e o ser humano também tinha, né? Então, tinha essa diferença, a varíola bovina e a varíola humana. O que ele observou, gente? Observação bem simples, né? Tipo, os grandes pensadores ali do século XVII e XVIII, né? Eles pensavam muito, eram verdadeiros filósofos, né? Ele observou que as pessoas que tinham contato com as vacas e bois, elas não desenvolviam varíola de uma forma... Elas desenvolviam varíola, mas não de uma forma tão mortal quanto as outras pessoas que não tinham contato. Então, seriam os fazendeiros, as pessoas que tocavam, né, que tinham contato ali, que cuidavam das vacas e bois e tudo mais. E aí, ele observando isso, ele pegou e fez esse experimento, né, e deu o primeiro passo para vacina, tanto é que a palavra vacina vem de vaca, né, então, só para a gente entender. Associado a isso, nós temos esse famosinho, né, esse daí vocês conhecem, o Pasteur, né, então o Louis Pasteur, lá na França, né, um pouquinho mais adiantado, já no século XIX, início do século XIX, ele vai fazer a vacinação, a primeira vacinação grande, né, então a primeira inoculação, que seria da cólera, e depois ele vai falar da antirrábica. Antirrábica? Não é antirrábica. Antitétano. Olha, gente, tô com a memória lá embaixo. Antitetânica, né? Então ele vai fazer essa associação e ele vai dar o nome, né, em homenagem ao Jenner, de vacina. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de imunologia, tem toda a relação com a história da imunologia. O pai da imunologia, o Edward Jenner, e o pai da imunologia moderna, o Louis Pasteur, eles vão estar associados a tudo isso que a gente vai falar hoje, né? Então a gente tem que relembrar as origens, tá? Então Louis Pasteur foi o grande
mentor ali, vamos dizer isso assim. O sistema imune ou sistema imunitário, ele é um sistema amplamente reconhecedor, né? Então, ele é capaz de reconhecer os mais diferentes tipos de agressão. Então, essa agressão, ela visa montar respostas, né? Então, cada organismo vai montar respostas, é quase como se fosse um quebra-cabeças, né? E essas respostas, elas vão estar destinadas a eliminar ou conter o agressor, tá? E aí vem o problema, né? Porque muitas dessas respostas vão causar sintomas, né? Então, e aí vão causar doenças que a gente chama de doenças autoimunes, que a próxima professora vai comentar com vocês, né? Então, esse mecanismo de defesa, muitas vezes, ele é inespecífico ou ele é muito específico, né? Esse mecanismo de defesa, ele visa conter os agentes estranhos, tá? Então, o sistema imunitário, ele é composto de vários órgãos, a medula óssea, os linfonodos, o baço e o timo mais até a adolescência, né? Na primeira infância e adolescência. O tecido linfóide associado às mucosas, o tecido linfóide associado à pele. O que eles vão fazer? Eles vão exacerbar algumas células, e essas células, elas vão montar essa característica de respostas, né? Então, são os macrófagos, os linfócitos e as células dendríticas, tá? Especialmente o tecido linfóide, ele é muito, muito, muito importante para o sistema imunitário, tá? Então, guardem isso. Sistema linfóide associado ao sistema imunitário, tá? E aí, quando a gente pensa em sistema imunitário, a gente tem dois tipos de montagem de respostas. A primeira montagem de respostas é a imunidade que a gente chama de inata, e a segunda seria a imunidade adaptativa. Para vocês guardarem e ficar mais fácil de estudar, a imunidade inata é aquela que a gente nasce com ela, né? Então, desde o contato, por exemplo, quando a gente fala de via de parto, né, o bebê que nasce de parto normal, né, de parto vaginal, ele tem mais contato com as bactérias da mãe, né, as bactérias ali do trato gineco-urinário, né, e aí o bebê que na cesariana, não, né, automaticamente há estudos, né, não sou eu que estou falando, tem os estudos falando da questão do poder imunitário da via de parto, né, ou seja, o parto vaginal ou parto normal, a imunidade da criança é melhor fortalecida, vamos dizer assim, do que o parto cesáreo, né? Mas vamos fugir dos exemplos, vamos falar dos conceitos. A imunidade inata, então, ela vai responder inespecificamente aos diferentes agressores, né? Então, ela é mais comum quando há montagem para resposta inflamatória. Sabe na última aula que a gente viu o poder de reparo do tecido? Então, quem faz isso? A imunidade inata, né? Então, que vai lá, vai poder reparar toda aquela questão. Já a adaptativa, vem o Sir Edward Jenner lá, né, com a vacina. Então, essa imunidade adaptativa vai montar uma resposta particular, que é o nosso sonho agora. Eu estou gravando essa aula dia 7, né, vai pro ar hoje ainda, dia 7 de dezembro, o nosso sonho com a vacina do coronavírus, né, que está sendo uma realidade em muitos países, no Brasil vai demorar um pouquinho, mas que vai causar toda essa reação com especificidade ali ao vírus, né, o SARS-CoV-2 do coronavírus, tá? Então faz uma montagem de resposta particular. E aí a imunidade adaptativa, ela vai fazer o reconhecimento específico de uma lesão, tá? Então é específico de uma só. Bom, e aí a imunidade inata, falando um pouquinho mais dela, né, que é bem de fisiologia, só para a gente recordar, ela possui algumas questões importantes. Então, nós temos as barreiras naturais que compõem a imunidade inata. Então, nós temos a pele, que é a principal barreira, né, a barreira cutânea. Então, a barreira física. A imunidade inata, ela vai ser caracterizada pela descamação da pele, por exemplo. A barreira biológica com relação aos micro-organismos que vão adentrar o epitélio. A barreira química, né, então a barreira química, o pH ácido, o ácido lático, as proteínas como a lisozima e os ácidos graxos insaturados. Então, tudo isso vai fazer com que a pele, ela fique, vamos dizer assim, ela proteja, né, o organismo como um todo. Temos ainda o trato respiratório, né? Como a gente sabe, o trato respiratório possui cílios e muco, que também é uma resposta ali no sistema imunitário, e também é rico em células fagocitárias, especialmente os macrófagos. E aí nós temos também uma barreira natural no trato respiratório. No trato digestivo, nós temos a saliva,
Então, a saliva também é um mecanismo de resposta aos micro-organismos, aos corpos estranhos. O pH baixo e as bactérias comensais, né, que são aquelas que vivem no nosso intestino, também fazem parte da imunidade inata. Inclusive, se alguém quiser estudar, é interessantíssimo, né, a relação da microbiota intestinal. E o gineco urinário, né? Então, as diferenças do sexo masculino para o sexo feminino. Nós temos o pH ácido, o fluxo de urina, né? Então, quanto mais urina é produzida, maior a resposta a esses micro-organismos. E a flora bacteriana específica do local também está associada à imunidade inata. Os olhos, né? Os olhos, nós temos a conjuntiva dos nossos olhos, que é extremamente úmida, né? Então é constituída basicamente de água e que possui uma proteína chamada lisozina, né? Que também combate os micro-organismos, tá? Na imunidade inata, algumas questões são importantes, visto a instalação do micro-organismo, né? Essa instalação do micro-organismo, ela pode ser facilitada por cortes e queimaduras, uma vez que há rompimento da barreira cutânea ali, e por deficiências nutricionais, gente. Olha, toda a relação com a nutrição, porque aí a pessoa ela vai ficar debilitada, ela não vai ter todas as funções do corpo amplamente conhecidas, né? Elas vão estar debilitadas e aí há uma possibilidade de uma resposta exacerbada, tá? Então, as barreiras naturais, só recordando, né? Nos olhos nós temos a lisozima nas lágrimas e outras secreções, então a lágrima também é uma defesa natural. Na boca e no trato respiratório nós vamos ter a remoção de partículas pela rápida passagem de ar através dos ossos turbinados. Na laringe, né, nós temos as bactérias comensais ali, que também auxiliam como barreira natural. Os brônquios, nós temos os mucos e os cílios. No estômago, nós temos os ácidos. Na pele, a barreira física, os ácidos graxos comensais. No intestino, nós temos a rápida alteração do pH, né? Uma vez que no estômago nós temos ácido e lá no intestino nós neutralizamos esse pH. As bactérias comensais, novamente, o fluxo do trato urinário lá na bexiga e no sistema gineco-urinário, o pH baixo e os comensais na vagina da mulher, né, associada às bactérias, os lactobacilos vaginais, certo? Então, essas são as barreiras naturais associadas à imunidade inata. Associada a isso, né, imunidade inata, a imunidade adaptativa, né? Nós temos ainda o sistema complemento, né, que é aquele sistema que vai exacerbar a inflamação. Tá? Então, que é associado às nossas aulas anteriores. Esse sistema complemento, ele vai estar associado ao complexo de ataque à membrana, né? O que é isso? Esses pontinhos pretos aqui, não sei se vocês estão dando para ver, deixa eu só colocar um ponteiro mais aqui, né? Então, um ponteiro vermelho ali para vocês verem. Esses pontinhos pretos aqui, eles são os leucócitos, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai migrar, né? Então, a migração desses leucócitos através da ativação endotelial, né? Então, essa ativação leucocitária, e essa ativação leucocitária ela vai chegar nessa célula e vai fazer o quê? Vai fazer com que haja os sinais e sintomas característicos, que ninguém gosta, mas que é necessário. Lembra que eu falei para vocês que a febre não é do mal? Né? Então, todos os sintomas, na verdade, eles não são do mal. Por quê? Porque é sinal que o corpo está reagindo, né? Então, essa migração de leucócitos nada mais é do que uma resposta da tua imunidade, do teu sistema complemento a uma lesão, né? Então, seria bom, vamos dizer assim, né? Aqui tem uns exemplos que eu achei bem interessante na internet, para vocês verem. Aqui nós temos o macrófago alveolar, né? E a bactéria, olha que incrível, gente, ele vai fazer fagocitose, né? Então, ele vai englobar as bactérias aqui e vai migrar na célula. Temos ainda o macrófago aderindo à Escherichia coli, que é uma bactéria altamente patogênica, né? Aqui, inclusive, nós temos uma hemácia perdida aqui no meio, né? Mas aqui são as partículas, né? As bactérias aqui, a Escherichia coli, e aí o macrófago englobando ela, tá? A fagocitose do macrófago, né? Não tá muito melhor, não tá melhor que as outras figuras, né? Mas olha que interessante, né? Então faz tipo uma teia, né? Envolvendo ali. E o macrófago peritoneal englobando a Escherichia coli também, ó.
né? Lembra que a Escherichia coli, ela é uma bactéria intestinal, mas que ela pode migrar para a via gineco-urinária, né? Via renal e causar infecção também, infecção grave, por sinal, né? A fagocitose, então, a gente vai precisar especialmente dos lisossomos das nossas células, né? Que vão fagocitar, vão associar ali os macrófagos e tudo mais. E aí, o que vai acontecer com essa bactéria, né? Normalmente ela vai ser desintegrada e ela vai ser expelida para fora da célula, para não haver morte celular, exceto se as unidades formadoras de colônia dessa bactéria, né, se ela se proliferou, se dividiu tanto assim, né, lembra que as bactérias, elas têm divisão binária, né, de uma forma duas, de duas forma quatro, e assim por diante, daí nós vamos ter comprometimento e vai ter que fazer uso de medicamentos, né, então a fagocitose é um meio ali da imunidade inata, tá? Agora vamos falar da imunidade adquirida, tá? Então, a imunidade adquirida, ela é responsável por mecanismos específicos, tá? Então, quais são as características? A imunidade adquirida, ela demora alguns dias para estabelecer, né? Então, por exemplo, você vai lá na unidade de saúde, vai tomar uma vacina, né? Normalmente a enfermeira vai falar assim, ó, você vai sentir, né, os calafrios, a febre, a dor no local, 48 horas, né? Então, 2 dias, e esses 2 dias vão ser o período ali para estabelecimento da tua imunidade, né? O que acontece na antitetânica, por exemplo, né? A imunidade adquirida, ela possui grande especificidade. Então, cada vacina, né, que a gente toma é específico para combater um tipo de vírus, né? Então, associado a isso. Ou existem vacinas, por exemplo, como a dupla, a tripla viral, né? Então, seriam 3 vírus que têm características semelhantes, que é colocado tudo na mesma vacina, né? Então, pode ser também. A imunidade adquirida, ela também tem memória imunológica, né? Então, ou seja, a partir de determinado tempo. Antigamente a gente falava da febre amarela, né? Que seriam 10 anos, né? Então, na janela de 10 anos, você teria que tomar uma nova dose, porque aí tua imunidade, ela não reconheceria mais, né? Ela não teria mais memória. E ainda, a imunidade adquirida, guardem essa célula, né? Guarde o nome dessa célula, que na próxima aula a gente vai falar deles. Elas são dependentes de linfócitos, né? Especialmente os linfócitos do tipo B, tá? Então, do tipo B de bola. Beleza? E a resposta imune, como eu falei para vocês, aqui nós temos a quantidade de anticorpos, né? Então, a resposta primária e a resposta secundária. É o que vai acontecer com a vacina do coronavírus, né? Então, a Pfizer, lá, a grande farmacêutica e tal, eles proporam 2 doses, né? Não, propuseram 2 doses, não uma só. Então, o que acontece? Após dias de exposição, né? Então, não me recordo, acho que é prazo de 90 dias, não tenho certeza. Você vai ter que tomar outra dose, vai ter que ser exposto de novo a esse antígeno, para a tua resposta ela melhorar, para você ficar mais forte, vamos dizer assim, para responder adequadamente ao tratamento, né? No caso, a não contaminação pelo coronavírus, certo? Como eu falei para vocês, existem órgãos que estão mais específicos na resposta imunitária, e esses órgãos são os órgãos linfóides primários, tá? Especialmente quem? O timo e a medula óssea, tá? Então, o timo é um órgão que não é tão falado assim, ele não é tão relacionado a outras doenças, mas ele tem toda a relação, por exemplo, com a imunidade na primeira infância, né? Então, logo que a criança começa a se sujar ali, né? Então, o timo, ele desenvolve essa imunidade, tá? Os órgãos linfóides, eles têm associação com o amadurecimento de linfócitos e também da tolerância, tá? E aí, esses são os órgãos primários. Os secundários, nós temos os baços, os linfonodos, tá? Então, associado ao sistema linfóide, as tonsilas, os tecidos associados à mucosa e as placas de Peyer. Tudo isso vai compor, né, vai montar a nossa resposta imune especialmente adaptativa, beleza? E aí, quando a gente fala de resposta imune adaptativa, a gente tem 3 questões importantes para recordar da fisiologia, né? Primeira questão, que é a resposta imune adaptativa, você vai haver a produção de anticorpos. Exemplo do coronavírus de novo, né? Então, o que são os anticorpos do coronavírus? São aqueles que a gente faz em teste rápido, né? O teste rápido, ele vai dizer para nós se há exacerbação de IgM ou se há exacerbação de IgG. O que isso significa?
O IgM, se ele está exacerbado, no caso do coronavírus, significa que a pessoa, ela teve contato com o vírus há poucos dias, né? Então, um tempo escasso, vamos dizer assim. Paralelo a isso, nós temos a IgG. O IgG é alto, né? Então, quando aumenta muito, né? Faz o teste rápido, tá com o IgG lá em cima, significa que a pessoa ela teve contato com o vírus há mais de 15 dias, certo? E aí não tem por que a pessoa ficar em isolamento domiciliar e tudo mais, então tem a relação ali. Entretanto, o distanciamento social, né, gente? Então, se alguém vê essa aula depois, né, vai ficar pensando, nossa, a professora tá promovendo o não distanciamento, né? Não, gente, estou falando que a relação ali com o diagnóstico do coronavírus. Esse é o teste rápido. Essa produção de anticorpos, ela se dá a partir do momento que o antígeno entra no corpo, né? Então, o antígeno entrou no corpo, no caso, coronavírus, por exemplo, vai haver produção das células T sensibilizadas, né? Especialmente as células T citotóxicas, e vai haver a incapacidade de produzir anticorpos. Então, tem muitas doenças, como as doenças autoimunes, né, que são as próximas aulas de vocês, que vão ter essa incapacidade, e aí o corpo vai reconhecer como inimigo. E aí vem a exacerbação dos sintomas, né, umas doenças bem complicadas de serem tratadas, tá? Falando ainda da adaptativa, nós temos as propriedades delas. Então, 3 propriedades para guardar, vocês lembrarem, né? Então, a primeira é a especificidade, que é dirigida ao antígeno, né? Então, aquele corpo estranho, aquela célula que induziu. Nós temos a memória, que vai responder eficazmente, né, ao antígeno que já conhece, e a complexidade, né, que é a interação de 2 moléculas. Tá? E aqui, eu não sei se está dando para ver, gente, que às vezes o Meet ele corta. As divisões, né? Então, imunidade inata e imunidade adaptativa. A inata, as principais células que estão associadas a ela são os granulócitos e os macrófagos. Dentre os granulócitos estão os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, que não tem resposta tão específica assim. Na adaptativa, nós temos os linfócitos, né? Lembra que eu falei que nós íamos falar deles, nós vamos falar ainda, né? As células do tipo B, os linfócitos B, e os linfócitos T. Muito bem. Para entender melhor, vamos ver se nós conseguimos, né? Para entender melhor, o que acontece? Sistema imunitário, vai haver a captura e o processamento dos antígenos, né? A partir disso, nós vamos apresentar senhor antígeno, linfócito, senhor antígeno, né? Vai haver a apresentação deles, vai haver o reconhecimento pelos linfócitos, e essa é a primeira vazão, né? Então, há o reconhecimento, e aí nós vamos ter a ativação linfocitária com a montagem de resposta. A montagem de resposta, normalmente na imunidade adaptativa, ela é muito boa, porque ela é específica para aquele antígeno, né? E aí vai haver a efetuação da resposta e a regulação dessa resposta. Essa regulação, se ela for muito exacerbada, ela vai ter o processo autoimune, que eu já falei para vocês, que os sintomas eles são muito mais graves, tá? Então, basicamente, nós temos assim, né? Então, o anticorpo e o antígeno, né? É quase como se fosse uma chave de fechadura, né? Parecido com o que a gente fala nas enzimas. Aqui o glóbulo vermelho. Esse antígeno é uma substância que induz a formação de anticorpo, né? E ela está reconhecida no sistema imune como uma ameaça. Tá? Então, aqui nós temos as barreiras, né? Então, a primeira barreira para o antígeno atingir o sistema como um todo, o organismo, vai ser a pele. Depois nós temos as barreiras químicas, né? Então, ele vai associar-se ao fagócito aqui. A imunidade inata, né? Então, esse fagócito ele vai tentar exacerbar ali a reação e vai tentar fagocitar, né? Então o nome já fala, fagocitar, vai tentar comer ali o antígeno. E depois nós temos a imunidade adaptativa com a formação dos linfócitos, né? Então específicos aqui para tentar combater esse antígeno. Beleza? É um pouco complicado, gente, mas é necessário, né? Quando a gente fala daquele complexo que tá tão bonitinho aqui, né? Tudo certinho e tal, a gente fala da formação do complexo antígeno-anticorpo, tem 4 opções dela acontecer, né? A primeira seria a neutralização desse vírus, a aglutinação
né? Então, esse linfócito, ele vai pegar várias bactérias e vai aglutinar por meio de fagocitose. Na verdade, todos os três aqui primeiro são por fagocitose. E a precipitação através de antígenos solúveis com moléculas de água aqui, normalmente, né? Então, também vai haver fagocitose. A quarta opção, né? Falar terceira, mas é a quarta opção, é a ativação do sistema complemento, né? Que vai promover a quebra da célula com morte celular, que a gente não quer, né? Mas que pode acontecer, especialmente em processos pró-inflamação, né? Então, na inflamação, pode ser que ocorra a ativação do sistema complemento e aí nós vamos ter a lise, a quebra da célula, tá? Bom, e aí, quando a gente fala de antígeno anticorpo, a gente também tem um conceito que é da histocompatibilidade, ou seja, o meu tecido, ele ser compatível com outro tecido. No caso, isso aqui é um conceito bem bacana, né, quando a gente fala de doação aqui de medula óssea, né? Então, quando a gente fala de doação, né, de medula óssea, a gente precisa que o doador seja compatível com o paciente que vai receber o órgão, tá? Se ele não for compatível, a gente tem uma doença chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, que é bem comum pós-transplante, né? Pessoas que fazem o transplante e aí, sei lá, dias, meses ou até mesmo anos depois, elas começam com doenças autoimunes associadas àquele tecido que foi transplantado. Tá? Então, é bem importante isso, e na histocompatibilidade é preciso também esses antígenos fazer a ponte antígeno-anticorpo para que não haja essa questão, tá? Bom, e aí nós temos a montagem da resposta inflamatória, né? Então, na medula óssea nós temos o linfoblasto, né? Então, lembrem dos dois órgãos primários, né? A medula óssea e do outro lado o timo. Na medula óssea, nós vamos ter esse sangue periférico de órgãos linfóides periféricos, né? Então, esse antígeno, ele vai estar associado, aqui no caso é o linfócito do tipo B, vai haver a expansão, e aí nós temos o linfócito B, que é o linfócito B de memória, e o plasmócito, que vai constituir toda essa rede ali, essa cadeia de montagem de resposta. Do outro lado, nós temos o timo, né, que vai haver o sangue periférico nos órgãos periféricos, que vai desencadear as mensagens, né? Essa célula é apresentada aos antígenos. Percebam que aqui desse lado nós temos o linfócito B, enquanto que do lado do timo nós temos o linfócito T, tá? O linfócito T, ele é subdividido, né? Então nós temos o linfócito T auxiliar, que vai ajudar ali, né? O nome já fala. Ou no inglês vocês vão achar nos livros T helper, né? Então, linfócitos T. Os linfócitos T supressores, né, da resposta imunitária, né, que estão as principais diferenças aqui. O linfócito T citotóxico e os linfócitos T de memória, né? Esse daqui é muito importante, inclusive para algumas doenças como lúpus eritomatoso sistêmico, né, que é uma doença autoimune que vocês vão ver nas próximas aulas, né? Então, esse linfócito T de memória, ele está associado também ao órgão primário, que é o timo, tá? Bom, e aí nós temos a regulação, né? Porque você vai montar a resposta, entretanto, pode ser que o antígeno seja esse cara simpático aqui, só que não, né? E aí ele vai causar, e o linfócito também não é muito simpático, né? Só a célula apresentadora que é bonitinha, né? Que vai ser simpática. Vai acontecer uma série de questões importantes, né? E aí nós temos essa regulação é feita pela imunidade mediada, né? Por interleucinas, por exemplo. E a imunidade celular, ela pode ser aumentada nesse caso, ou ela pode ser diminuída através dessas interleucinas, né? Aqui nós temos os natural killers, né, que são as células matadoras, vamos dizer assim, do sistema, e os complexos de proteínas associadas a ela, tá? Quando a gente aumenta essa imunidade celular, nós vamos ter o aumento da imunidade microbiana, tá? Uma vez que vai haver resistência também das bactérias e vírus e tudo mais, e o aumento da resposta antitumor. Tá? Então, também tem a relação ali, por exemplo, com a diferenciação celular, tá? O aumento da arteriosclerose, o aumento da autoimunidade, né? Então, vai acontecer todo esse aumento desse lado da tela. Quando a gente diminui essa imunidade, nós vamos ter a redução dessa autoimunidade, a redução da rejeição a aloenxertos, né? Então, seriam medicamentos, por exemplo, a ciclosporina,
É um medicamento amplamente utilizado para que haja essa redução. Tá? Mas por que, professor, usar um medicamento nesse sentido? Justamente para não haver aquela doença do enxerto contra hospedeiro que eu falei anteriormente. E o aumento das respostas alérgicas por reações de hipersensibilidade, por aumento da histamina, que é a nossa próxima aula. Certo? Falando em próxima aula, gente, por hoje é só, né? Essa é a nossa primeira parte da imunologia, né? Das noções da imunopatologia. Espero que vocês tenham gostado. É uma parte bem densa, modéstia à parte, assim, eu acho bem complicado de até estudar, né? Porque é muita relação, é muito conceito e tal. Mas na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre as reações de hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 2, tipo 3, tipo 4, para vocês relacionarem com a patologia, tá bom? Essa é a primeira parte, agradeço a atenção de vocês, fico à disposição em caso de dúvidas, um abraço e até a próxima.